Ao ponto, por causa da rebelião de Saul, Deus vê um homem chamado Davi na casa de Jessé. Na casa de Jessé havia cerca de sete homens, 7 crianças, 7 jovens que poderia ser escolhido um deles para poder ser rei de Israel. Então, nós encontramos um desses jovens, era chamado de Eliabe. Um desses jovens foi chamado de Eliabe, Joabe, muito jovem que havia na casa de Jessé. Na casa de Jessé, o pai de Davi era Jessé. Então, quando Deus fala com esse homem Samuel, Deus fala com Samuel para ir na casa de Jessé para ungir um homem chamado Davi. Quando a Bíblia fala com Samuel para ir na casa de Jessé ungir Davi, até Samuel começou a ficar começou a ter medo, dizendo assim: basta Saul ouvir este caso, ele vai poder me matar. O que posso fazer? O que tem? Diz assim: vai, diga para o povo que eu vinha fazer sacrifício ao Senhor. Antes de você fazer sacrifício, começa a contemplar os filhos de Jessé. Dentro daqueles filhos lá, eu escolhi um homem. Esse homem, segundo o meu coração. Amém? Amém. Escolhi um homem segundo o meu coração. Então, esse homem era Davi. Se formos a ler no capítulo 15, não vamos entender. O Senhor fala com Samuel, que era sacerdote, que era profeta naquela época, para poder ungir Davi para ser rei de Israel. Uma das palavras muito interessantes nesta Bíblia, nós encontramos o Senhor dizendo assim: achei um homem segundo o meu coração. Essas palavras, se formos a ver, como eu disse, né? O homem pecou, o coração do homem ficou impuro. Talvez o irmão poderia se perguntar: como é que o Senhor viu o coração de Davi? Existiam vários corações, porque de natureza o coração do homem está corrompido, a ponto que o ser humano não consegue fazer o bem sem ter no seu coração Cristo. O que levou o Senhor a falar que tem um homem da casa de Jessé segundo o meu coração? A Bíblia diz: Samuel, quando ouve aquelas palavras do Senhor, Samuel, quando ouve aquelas palavras do Senhor, começa a andar como o Senhor tinha lhe dado os planos. Começou a andar, entrou na casa de Jessé. Quando chega na casa de Israel, como o povo lhe conhecia que Samuel era um homem que poderia sacrificar, era sacerdote, era um homem respeitado, a ponto que quando o povo vê Samuel, lhe pergunta: é normal, é uma coisa, e vinha fazer uma boa coisa, ou existe alguma coisa que não está andando bem? Ele diz: não, eu vinha sacrificar ao Senhor, deixa-me sacrificar ao Senhor. Quando ele chega na casa de Jessé, começa a ver os filhos de Jessé, começa a ver os filhos a partir do mais velho até mais novo. Um desses filhos era Eliabe, Joabe. Eles entram na presença, cada vez mais que vinha na presença de Samuel, ele avaliava. Até se formos a ver no próprio texto, principalmente o versículo que nós lemos, nós encontramos o filho de Jessé mais velho. Esse filho era Eliabe. Quando Samuel viu esse Eliabe, né? Quando viu Eliabe, ele diz assim: verdadeiramente esse é o ungido do Senhor. Amém? Amém. Sabe por que Samuel diz assim? É porque ele viu Eliabe com força, porque naquela época, para alguém como Saul era alto, era formoso, a própria Bíblia diz era formoso, né? Era um homem de força, né? Para a guerra, aparentemente mostrava tudo isso aí. Então, Samuel, quando viu Eliabe, ele diz: verdadeiramente esse é o ungido do Senhor. Amém? Amém. Samuel, homem de Deus, ele quando viu Eliabe, disse: verdadeiramente esse é o ungido do Senhor. Porque ele via a aparência dele, via as características dele, via da maneira como ele tinha força, como ele falava. Eu creio da maneira que ele respeitava, da maneira como ele se comportava. Não sei se era eloquente, não sei como ela era, eu não sei que forma, não sei, carregava ferro, mas que eu sei que ele era de força, né? Aparentemente mostrava e parecia que era rei. A ponto que o profeta Samuel, quando vê tudo isso, vê este homem e diz que verdadeiramente esse é o ungido do Senhor. Então, por causa dos pensamentos de Samuel, o Senhor lhe repreende.
Neste versículo que nós acabamos de ler, amados irmãos, nós encontramos o próprio Senhor falando com Samuel, dizendo, porém, né? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atenta para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. O Senhor disse, não é esse. Tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém. Amém. Quando Samuel via Eliabe, ele contemplava sendo um homem bom, aparentemente. Mas não era ungido do Senhor. Não era um homem escolhido pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor, quando contempla o ser humano, vê o essencial, vê os nossos corações. Antes de ver o nosso exterior, Ele costuma ver os nossos corações. Como eu disse, o coração do homem, a intenção dos seres humanos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo não aceita-se aparentemente, né? Mostrando aparentemente, mas parte do coração ao ponto de mostrar aparentemente que eu aceitar o Senhor Jesus Cristo. Porque se o ser humano aceitar a Jesus fisicamente pela boca, mas no seu coração não colocar Jesus, não considerar Jesus como ele sendo o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se ele não sentar o coração do ser humano, o ser humano pode andar na igreja por 1000 anos, vários dias ele a ir na igreja, a ouvir a palavra. Se o ser humano não deixar o seu coração Cristo sentar, não tem como ele ser transformado. O que levou o Senhor a falar que eu vi o Senhor, eu vi o homem, ou seja, eu não vi pela aparência, eu não costumo ver o homem pela aparência, eu vi o coração do ser humano. Existem aqui 7 características que nós podemos contemplar. Por que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor escolheu Davi? Uma dessas características que nós encontramos dentro deste capítulo é que Davi, amados irmãos, era um homem que reconhecia os seus erros, isto é, reconhecia os seus pecados. Amados, poderia pensar assim, Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, talvez, nunca pecou, nunca, não sei, a Bíblia diz que por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aqui a questão não é pecado, aliás, não é pecar, porque todo mundo peca. O que acontece depois de você pecar? Será que você reconhece os seus erros? Será que você sente que você é pecador ou pecador precisa de se arrepender para ser perdoado dos seus pecados? Será que você se preocupa com os seus pecados? Será que você fica triste quando faz alguma coisa errada ou fica normal? O que levou o Senhor a escolher Davi para ser rei de Israel é porque ele reconhecia os seus pecados, amados irmãos. Porque se formos a ver na Bíblia, um dos salmos que Davi escreveu, queridos irmãos, é que ele escreveu confessando os seus pecados. Davi, ele adulterou, Davi contou o povo ao seu Senhor lhe mandar, fez alguma coisa que o Senhor não gostou, o Senhor lhe punia. Apesar de punir, Davi, ele confessava os seus erros, reconhecia que eu não sou, digo, preciso de me arrepender para o Senhor se agradar, porque é a via que nós podemos usar para nos agradarmos ao Senhor. Porque se nós não reconhecemos, ou seja, o ser humano não ter aquele coração em que ele comete um pecado, fica triste, reconhece que eu aqui preciso o Senhor me perdoar, se ajoelhar, angustiar-se por o seu pecado, o ser humano não vai ter um coração em que Deus gosta. Não quero dizer que Deus escolheu Davi. Davi não pecava, não é verdade, amados irmãos. Davi pecava, mas o que levou a convencer Deus a se agradar dele é porque ele reconhecia os seus erros. Se formos a ver Salmos 51, vamos encontrar a confissão de Davi. Davi a dizer: tenha misericórdia de mim, contra ti pequei, porque ele reconhecia que eu pequei. Até ele começou a dizer assim: não retire de mim o teu espírito, porque ele entendia, sem Deus lhe perdoar, não teria como ter parte com Deus. Agora, nós, se queremos ter um coração, né, agradável aos olhos do Senhor, nós precisamos de reconhecer os nossos erros. Precisamos, se nós cometermos uma coisa, não sermos ignorantes. Amém? Amém. Não deixarmos para lá. Porque o pecado não é uma coisa para ser esquecida, é para ser perdoado. Existem pessoas que cometem pecado e dizem assim:
Ah, foi há muito tempo. Já deixei lá. Não, confessa. Mas se formos a ver, pessoas em que agrada ao Senhor, pessoas que cometeram pecado há 15 anos, mas encontram a dar testemunha, a ir na igreja, a ir à frente, no meio dos irmãos, a dizer: eu peço, o Senhor me perdoe. Eu cometi aquilo, eu não sabia que aquilo era errado nos olhos do Senhor. Estou a pedir perdão ao Senhor. Ela confessa porque reconhece que ele pegou contra ela. Mas existem pessoas que cometem pecado e não querem reconhecer e deixam em si mesmo. As coisas, em vez de mudar, pioram cada vez mais. Assim não agrada ao Senhor. O que levou Davi a ser escolhido o homem segundo o coração de Deus é porque ele reconhecia os seus erros. Diferentemente com Saúl. Saúl, quando cometia o pecado, pecava contra o Senhor. Em vez de reconhecer, queria se justificar, como a nossa geração. A nossa geração não quer confessar, mas justificar. Por que você pecou? Porque eu não tenho como? Porque eu estive lá? Porque Deus já sabe que você é fraco. O que precisa de fazer é de confessar. Ah, Senhor, não estava a ver, estive apertado ali e me agrediram. É por isso aqui, fiz aquilo ali. Eu não quis prostituir, é porque tive mal. Minhas crianças ali, muita coisa. E Senhor, já viste ali, eu tive mal. É por isso prostituí. Em vez de você se justificar, você não, o lugar de justificação leva como lugar de arrependimento. Quando você dobra o seu joelho, não é para você se justificar. Deus já sabe há muito tempo que você é fraco. Mas o que quer de ti é reconhecer que você pecou. Precisa de reconhecer. Nós precisamos de reconhecer. Se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos. Por quê? O Senhor não tem como nos perdoar se nós não reconhecermos. Por quê? Cada vez mais, ou seja, o Senhor até pode apagar, né? Perdoar os nossos pecados. Mas cada vez mais nós teremos a cometer a mesma coisa. E a termos a mesma justificação, a se justificar do mesmo tipo. E cada vez mais estaremos a cometer a mesma coisa. E estaremos a normalizar. Estaremos a viver em pecado, a ponto de desagradar ao Senhor. Saúl o que fazia? Primeiramente foi mandado: Saúl, aqui que estás a sair, vai na Maliquita, matar todos com animais, não levar nada e voltar. O que fez? Chegou lá e encontrou animais gordos, ovelhas gordas. Ele diz o quê? Vamos levar para Israel e oferecer ao Senhor. Mas o Senhor não falou isso aí. O Senhor disse para matar tudo. Ele levou para Israel, oferecer. Se o Senhor disse que para matar, por que ele poderia levar para a casa do Senhor? Se o Senhor disse isso, essa coisa não quero, é porque é impuro, não pode contaminar na casa do Senhor. Mas Saúl desobedeceu, chegou ao ponto do homem de Deus, que era Samuel, quando encontrou, disse: homem, o Senhor diz o quê? Diz para matar-me. Agora por que levou esses animais para aqui? Ah, era para oferecer ao Senhor. Nós não podemos fazer isso. Se o Senhor diz que não podemos fazer, nós não podemos justificar. Saúl estava a se justificar só. Estava a se justificar. A ponto o Senhor lhe rejeitou. Lhe tirou do reinado. A ponto ele... É só vermos as características de Saúl que nós encontramos aqui. Saúl perdeu o espírito, continua a reinar em si mesmo. Existem pessoas assim. É que mais engraçado, Saúl sabia que não tem Espírito Santo, ao ponto para ele, pelo menos, expulsar aqueles espíritos malignos, porque Saúl era endemoniado, a ponto de aqueles espíritos malignos se manifestavam claramente. Caía de matilde mesmo, por causa de demônio. A ponto para aqueles demônios se afastar dele, era necessário ser chamado Davi, como Davi também era cantor, cantava. Quando ele cantava, né? As pessoas, Deus gostava a ponto que Deus disse, ele era adorador. Quando ele cantava próximo de Saúl, aqueles demônios desapareciam. Ficava aliviado. Ele entendia que eu não estou bem. Tenho que me arrepender. Tenho que voltar para o Senhor. Ele não queria. Reinava em si mesmo endemoniado. Nós não podemos servir ao Senhor enquanto nós não estamos bem. Não podemos. Se não estamos bem, nós precisamos de organizar a nossa vida espiritual. Ou vamos ser rejeitados pelo Senhor. Existem pessoas, mesmo sabendo que não estão bem, querem servir ao Senhor em si mesmo. Confesse os seus erros. Pede ao Senhor de renovar. Pede ao Senhor de perdoar. A ponto quando o Senhor te tocar, como tocou Isaías, você vai perceber: os meus pecados estão purificados. Sem fingimento, sem duvidar. Você vai entender que os seus pecados estão perdoados. Agora eu tenho que louvar ao Senhor, servir ao Senhor.
Se alguma coisa que não está ao ponto quando você é ser um homem segundo o coração de Deus, até se você pecar sem entender, você vai, alguma coisa que não está bem na minha vida, eu preciso de buscar o Senhor. Preciso de jejuar a flor da minha vida espiritual. Alguma coisa, eu não sei o que fiz, mas alguma coisa não está a andar bem. Eu não orava em si. Eu não buscava o Senhor em si. Eu não cantava em si. Isso não é normal. Alguma coisa que não está a andar bem. Agora, se fazermos assim, nós vamos ter um coração nesse segundo Deus. Por quê? Porque nós reconhecemos nosso erro. Davi, o que levou o Senhor a lhe escolher era por causa disso. Segunda característica, Davi era humilde. É um problema que muitas pessoas enfrentam. Por falta de humildade. Davi era humilde, amados irmãos. A humildade dele, ele até quando orava diz que, Senhor, eu me rendo a ti, o meu coração não está orgulhoso. Se formos a ler em Salmo 131, versículo 1, nós vamos entender isso. Ele não sou orgulhoso. Por quê? Um dos sinais que identificava que Davi não era orgulhoso, irmão, ele era pastor das ovelhas. O trabalho de cuidar das ovelhas é um trabalho muito desprezado com as pessoas. A ponto que pode encontrar milhares de pessoas a perguntar assim: você que está a estudar, você hoje aqui, uma criança, qualquer que seja, você quer se crescer, quer ser o quê? Nenhuma pessoa que você... Muitas pessoas vão dizer que eu quero doutor, né? Alguém grande, né? O enfermeiro, o professor, muita coisa, o presidente. Mas dizer que quero ser pastor das ovelhas. Talvez pastor da igreja, né? Pode ser. Mas pastor das ovelhas, a vida de... Porque um pastor das ovelhas, uma pessoa que costuma cuidar das ovelhas, a vida dele amanheceu, vai cuidar das ovelhas, ver se a ovelha está bem, né? Mandar no pasto para ele comer, aquilo. Até não fica, né, limpo aquela pessoa. Está com vara dele, costuma achapuquear a ovelha para entrar na linha, cuidar das ovelhas. Davi era assim. Enquanto os irmãos estavam lá, outros a criar, outros com os pais, até ao ponto que, se formos a ler a Bíblia, vamos entender, eles entravam na mesa para comer enquanto Davi estava no pasto, no mato, a apacentar os ovelhas. Isto é, humildade que ele tinha. Mas agora aqui, dificuldade que estamos enfrentando nas igrejas, as pessoas não querem ser o último, querem ser os primeiros. A ponto as pessoas querem ser reparadas. As pessoas não são humildes. As pessoas até ao ponto de não querer ouvir o que Deus quer falar na sua vida. Por falta de humildade é que leva as pessoas a ser rejeitadas pelo Senhor. O Senhor não está com ele. Porque é um problema grave que a igreja está a enfrentar. Antes de você entrar na presença do Senhor em oração, você precisa de se humilhar. Humildade é o quê? Como eu costumo dizer, é se rebaixar, considerar alguém maior do que você. Se formos a ler Filipenses capítulo 2, nós vamos entender muito bem o que significa humildade. A ponto que a Bíblia diz que de sorte que haja o mesmo sentimento. Considerar alguém. Ouvir alguém. Uma pessoa que estudou, que tem conhecimento, vir uma criança pequena e ouvir. O que quer dizer? Mas uma pessoa orgulhosa não quer ouvir uma criança. Pensa o quê? Ele já estudou, ele já tem conhecimento, ele não precisa de outra pessoa. Não é verdade. Por quê? O que Deus vai colocar nessa criança vai ser diferente comigo. A ponto que Deus pode usar uma forma poderosa a ela para poder edificar a minha vida. Deus usou Davi. Davi era menor na casa de Jessé. Davi era um homem que entre os seus irmãos, que era pequeno, era Davi. Mas ele apresentava as ovelhas de uma forma humilde, considerando os seus irmãos, considerando os seus pais, por falta de humildade. Aliás, por causa da humildade que Davi estava dentro do seu coração, ele foi escolhido para ser rei de Israel. É por isso que a Bíblia diz que achei. Deus diz, achei um homem segundo o coração. Humildade. A ponto que quem que não é humilde, não se rebaixar como uma criança. A Bíblia diz que se existe outra coisa que ele quer falar, se existe uma coisa que incomoda Deus, vamos dizer, uma coisa que incomoda Deus, Deus estar no seu trono, se existe uma coisa, chama do quê?
e que dá comissão a Deus. Por exemplo, esse sapato seu me incomodar ali embaixo, eu vou tirar. Até posso deitar, né? Lançar para fora, porque alguma coisa que está me incomodar. Está me dando comissão. Pode minha camisa, eu aqui vou me preocupar em tirar. Se existe uma coisa que incomoda Deus, é por causa do orgulho do ser humano. Deus está no seu trono, e quando ele vê um homem, uma pessoa pequena, a se orgulhar, porque quando alguém se orgulha, quer dizer que quer ocupar o trono de Deus, e Deus fica incomodado no seu trono. Ele começa, mas quem é esse? E procura a pessoa que está aqui embaixo, que está a se orgulhar, a ponto que Deus, para poder educar essa pessoa, não precisa de mandar anjo. Deus não mandou anjo. Não manda anjo para poder disciplinar essa pessoa, não. A ponto de Deus, a própria Bíblia diz que eu vou abater essa pessoa. Deus vai se levantar no seu trono para poder abater essas pessoas. Porque orgulho incomoda Deus, dá comissão. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e abate os orgulhosos. Então, se nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus, é necessário nós nos humilharmos. Humildade parte do coração, né? Existem pessoas que pensam que humildade é, né, ser uma pessoa em si. Não é verdade. Ou uma pessoa que não fala, não é verdade. Humildade está no seu coração. Da maneira que você como considera as pessoas no seu coração, né? Existem pessoas que pensam que são humildes por não falar. Por não falar não é humildade. Por contrário, a sua maneira de falar para usar para o evangelho. Humildade é no seu coração. O seu sentimento de considerar outras pessoas. Então aí deve considerar o segundo coração de Deus por causa do quê? De humildade. A terceira característica é que